trazendo este tema que já há exposto sobre as voltas que a vida dá. E certamente você que está me ouvindo já pode começar a pensar onde a sua vida se encaixa no contexto dessas voltas que a vida dá. Alguns, certamente, aqueles que já tiveram as suas vidas alcançadas pelo Evangelho de Cristo e já podem testemunhar da salvação em Jesus, podem dizer que a vida que nós temos, porque toda a vida é feita de ciclos, a vida é feita de fases, e muitos realmente tiveram momentos dessas voltas e momentos muito difíceis até se encontrarem com Cristo Jesus, o Senhor, onde, ainda que algumas dessas voltas não sejam tão boas, porém é melhor porque certamente estavam ou estão ao lado de Jesus. Mas quero também comunicar àqueles que estão, quem sabe, nesse momento das voltas que a vida dá, envolvido em uma situação de medo, de pavor, quem sabe medo de ser acometido por esta enfermidade, por esta virose, pavor de não ter o suficiente para a sobrevivência do amanhã, quem sabe alguns até com síndrome do pânico, sem querer sair na rua, ir a uma farmácia, a um supermercado, com medo de contrair esta virose terrível, e etc. E aqui estamos para, nessas voltas que a vida dá, dizer que estamos transmitindo para você uma oportunidade em que o Senhor Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, quer falar de esperança, quer falar de vida eterna, quer falar de salvação, dizer que nem tudo está perdido, não está acabado, há uma esperança em Jesus. Então não tenha medo, não tenha temor, porque nós vamos passar por esta situação, em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Certamente já tivemos e teremos ainda percas importantíssimas, mas você está tendo a oportunidade de ouvir esta palavra e de saber que o Senhor quer estar do seu lado, quer segurar a sua mão, quer ajudar a passar por esse momento difícil. Então, a nossa meditação nesta noite sobre essas voltas que a vida dá, eu quero trazer a vocês 3 personagens do Novo Testamento que se envolvem nesta história sobre as voltas que a vida dá. O primeiro personagem trata-se do apóstolo Paulo, já muito conhecido como Saulo de Tarso, antes da sua conversão, e mais depois da conversão, como Paulo, embora vale salientar que o nome não foi mudado, ele não era Saulo e o nome foi mudado para Paulo, como aconteceu, por exemplo, com Jacó, que foi mudado para Israel. Não, na verdade, Saulo é o nome hebraico de Paulo, e Paulo é o seu nome latino. O seu nome Saulo, que tem como significado aquele que é conseguido por intermédio de oração, e Paulo é o nome latino que tão somente quer dizer uma pessoa de pequena estatura ou uma pessoa baixa. Então esse é o primeiro personagem de destaque nessa história, e claro, resumidamente, sobre essas voltas que a vida dá, Saulo de Tarso foi uma pessoa que desde cedo quis se envolver com as questões religiosas, com as questões espirituais do seu povo de Israel, e assim sendo, ele sai muito cedo da cidade de Tarso, que era uma cidade da Cilícia, um centro universitário, uma cidade importante, e ele vai, mais ou menos 13 anos de idade, para Jerusalém, hospedar-se na casa de uma irmã, onde o seu objetivo era tornar-se filho da lei. E lá ele conhece, então, Gamaliel, que era um doutor da lei muito experiente, de grande conhecimento, de grande sabedoria. E Paulo, então, Saulo, aprende aos seus pés todos os rudimentos da lei. Portanto, tornou-se versado na lei
de Moisés, nos profetas, tornou-se membro do Sinédrio, e uma pessoa que, no aspecto da sua religiosidade, da sua crença, ele pertencia ao grupo mais radical do judaísmo de então, que era o grupo dos fariseus. Como sendo um fariseu, ele era um ardoroso defensor da sua religiosidade, da sua crença, e foi então nesse contexto em que Jesus estava neste mundo, pregando a mensagem de transformação, de salvação, e Paulo então entendeu que perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo o cristianismo, perseguindo os cristãos, ele estaria agradando a Deus, estaria agradando a Jeová. É importante, meus queridos ouvintes, que essa história do apóstolo Paulo nos faz a gente ser mais sensível às questões de identidade religiosa, para que não venhamos a criticar de forma severa aqueles que pensam contra nós, que pensam diferente de nós, aqueles que não seguem a fé que seguimos. É o fato de que muitas dessas pessoas estão seguindo uma religiosidade e muitas vezes fora dos padrões de Cristo, mas acham que estão fazendo para agradar a Deus. Portanto, era assim que Saulo servia a Deus. Ele entendia que perseguindo os cristãos, que tentando destruir a igreja cristã que se levantava, ele estava agradando a Deus. Por essa razão é que ele foi munido de carta, que lhe dava autoridade para prender, para julgar, para matar os cristãos, indo para Damasco, onde ele pretendia perseguir a igreja de Damasco. Então, entre essas voltas que a vida dá, ele estava certo, essa era a sua agenda, era o seu compromisso, era o que ele tinha a fazer, era o seu objetivo maior, era perseguir a igreja que estava estabelecida na cidade de Damasco. Mas não entendia ele que nessas voltas que a vida dá, Deus, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador, já havia feito uma outra agenda para Saulo, e nessa agenda do Senhor ele se revela a Saulo na história de Damasco. Saulo é lançado ao chão, e quando ele é lançado ao chão, ele passa a não ter a sua visão natural, e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento foi um momento extraordinário, um momento em que Saulo foi convertido a Jesus Cristo, ele conheceu o poder do Senhor Jesus, e foi naquele momento em que os seus olhos naturais se tornaram cegos, para que os seus olhos, os olhos do coração, da alma, do espírito, pudessem se abrir para aceitar Jesus Cristo, o seu Salvador. Foi então levado para a cidade de Damasco, onde lá um servo do Senhor chamado Ananias orou por ele e o batizou, e a partir daquele momento, dessas voltas maravilhosas que a vida dá, aquele que era um perseguidor da igreja passou a ser um pregador do evangelho, passou a ser um apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para dizer a você que nos ouve nesta oportunidade, onde quer que esteja, seja de noite ou de dia, no país onde você se encontra, entre essas voltas que a vida dá, certamente hoje o Senhor tem uma agenda com você para lhe dizer que Ele te ama e que quer transformar a sua vida. Nessa nossa conversa, também o segundo personagem na história que nós contaremos hoje, dentro desse contexto das voltas que a vida dá, é um certo discípulo chamado Filemon. Filemon morava na cidade de Colossos, e tudo indica que Filemon ele conheceu o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Éfeso, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, que já era um pregador do evangelho nesse período, e pela pregação do apóstolo Paulo, Filemon veio a aceitar o evangelho, aceitar Jesus como Salvador, e foi uma pessoa assim tão impactada. O nome Filemon significa aquele que ama. Então ele foi tão impactado e
recebeu com tanto amor, com tanto ardor a sua fé, que a sua casa, tudo indica que era uma casa ampla, tudo indica que Filemão era uma pessoa que tinha assim, uma vida econômica muito boa, era de certa forma abastada pelo fato de ter escravos e etc. Então, ele cedeu a sua casa para ser uma igreja, para se transformar numa igreja. A igreja que ficava lá em Colossos estava exatamente reunida na casa de Filemão, este homem que abraçou a fé, que ouviu o evangelho. Era um homem cheio da graça, um cristão de verdade, era um cooperador do apóstolo Paulo, era um hospitaleiro, era alguém que realmente tinha um excelente caráter cristão, uma pessoa diferenciada no meio da sua sociedade. Entre essas voltas que a vida dá, ele teve essa felicidade de encontrar o apóstolo Paulo, de se converter ao evangelho, de se transformar também em obreiro e de colocar a sua casa e a sua família à disposição do evangelho de Cristo. Mas o terceiro personagem nessa nossa meditação de hoje à noite é um escravo chamado Onésimo. Seu nome significa útil. De fato, por alguns momentos, certamente ele foi muito útil, mas algum tempo depois ele torna-se inútil pelas circunstâncias e pelas decisões que ele tomou. Onésimo era um escravo e escravo de Filemão. Ele servia a Filemão. Vale salientar que na época do Império Romano, segundo os historiadores, haviam cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano, que era um império realmente universal, um império terrestre. E a forma de se tornar escravo era a mais variada possível. Uma pessoa poderia ser escravo pelo fato de já ter nascido escravo, já ter nascido com uma mãe escrava. Poderia também se tornar escravo pelo fato de ter cometido algum tipo de crime. Poderia se tornar escravo pelo fato de ser de uma nação perdedora na guerra. As nações naquela época saíam às guerras e quando um povo era derrotado, as pessoas então eram tornadas escravas. O país vencido tornava-se escravo do país vencedor. E até para quitar uma dívida também, em muitos momentos, a pessoa se tornava escravo para poder pagar uma dívida. De fato, meus amados irmãos, era o último grau daquilo que se poderia chamar de sociedade, pelo fato de ser alguém que, olha, a máxima do escravo era, o escravo ele não tinha direito algum, o escravo ele não tinha bens nenhum, e o escravo não tinha razão. Tudo era do seu senhor, toda a razão estava com o seu senhor. E o escravo era considerado um objeto. Infelizmente, nesse período da história, era considerado um objeto a mais. Era alguém, então, somente usado para ajudar na riqueza da sociedade, na riqueza da família, na riqueza do país, mas era vendido por alguns denários, vendido nos mercados escravagistas, e etc., era considerado assim um item a mais e não considerado uma classe social onde as pessoas quisessem participar de livre e espontânea vontade. Onésimo estava nessa situação, mas para complicar, ele ainda foge da casa de Filemão, e aí há alguns estudos que dizem que ele fugiu e, além de fugir, ainda cometeu algum tipo de crime no sentido de ter roubado algum bem de grande valor ou até uma soma de dinheiro do seu senhor Filemão, e foi embora, fugido, até chegar na cidade de Roma. Portanto, Roma estava a mais ou menos 2.000 quilômetros de distância lá de Colossos. Então, era uma distância considerável, sobretudo no período hoje já é tanto difícil você pegar a estrada para viajar 2.000 quilômetros. Imagina numa época dessa, onde o transporte era muito difícil, dias e dias percorrendo estradas e embarcação, às vezes meses
viajando numa embarcação para poder chegar a percorrer uma distância tão grande. Ele foi, então, e se encontrou na cidade de Roma. Agora, meus queridos irmãos, nós não sabemos precisamente como foi que Onésimo se encontrou com o apóstolo Paulo, porque há muitas ideias e muitas teorias com relação a isso, mas a teoria mais corrente, mais aceita, é que Paulo, no período em que se encontra com Onésimo, ele estava em prisão domiciliar, ainda não estava no cárcere, ele estava em prisão domiciliar, e parece-nos que, de alguma forma, Onésimo já havia conhecido o apóstolo Paulo, da sua frequência na casa de Filemon, em Colossos, se não participando de alguma reunião, mas pelo menos de ouvir falar que estava esse apóstolo lá. Parece-nos a história dizer que, de alguma forma, Onésimo já havia tido um certo conhecimento da existência de Paulo pela casa de Filemon, onde Onésimo trabalhava e servia como escravo. Também algumas especulações, não se sabe exatamente a razão que levou Onésimo a procurar Paulo, mesmo estando assim, sendo escravo, um escravo fugitivo. Naquela época, um escravo fugitivo, ele era condenado pela lei de então, e nessa lei ele poderia ser chicoteado, ser torturado e até morto. E esse escravo fugitivo, quando o dono encontrava, alguns desses donos de escravos, às vezes marcava com a primeira letra do nome fugitivo, vamos supor, em português, o F. Então, colocaria o F na testa para identificar como escravo que foi fugitivo. Então, ele já estava, além de ser escravo, ainda era um escravo fugitivo. E numa cidade tão grande como Roma, de repente localizar o apóstolo Paulo que ali estava, alguns estudiosos acham que até pelo fato de ter acabado o dinheiro dele, e ele ter procurado o apóstolo porque era a única pessoa que poderia, quem sabe, ajudá-lo naquele momento, quem sabe até intermediar alguma coisa com relação a Filemon. Mas isso são especulações. O mais importante sabermos, e a história nos conta, é que, de fato, Onésimo teve esse encontro com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou de um evangelho glorioso, falou de Jesus Cristo, falou de uma liberdade que estava além das algemas, de uma liberdade que estava além do cárcere, de uma liberdade que estava além de ser marcado como escravo. Falou de alguém que, ao conhecer Jesus, teria sua vida transformada pelo poder transformador do evangelho, e que, ainda que se encontrasse preso, algemado, em uma masmorra, estaria livre para adorar o Senhor e livre para viver uma vida de adoração, na esperança de que um dia iria morar eternamente na Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo, então, comunica sobre este evangelho da graça, este evangelho poderoso, este evangelho transformador, e Onésimo, então, se converte ao cristianismo. E não apenas se converte, mas passa a ser um cooperador do apóstolo. Passa a servir ao apóstolo Paulo. Entretanto, embora o apóstolo Paulo, certamente no seu íntimo, discordasse da prática da escravidão, sobretudo ele não defendia esta bandeira no sentido de fazer movimentos libertários e etc. Não, ele sempre defendia nas suas epístolas de que o escravo, se estivesse sendo escravo, como a lei permitia isso, deveria servir ao seu Senhor como se estivesse servindo a Cristo, para ser bem visto, etc. E que, se tivesse a oportunidade, então, de se libertar pelos meios legais, e aproveitasse aquela oportunidade para ser livre. Ele seguia esse caminho do cristianismo, seguia esse entendimento do cristianismo. Portanto, meus queridos ouvintes, o apóstolo Paulo, embora tivesse feito assim, um elo de amizade muito grande, tivesse encontrado em Onésimo um cooperador muito fiel, muito dedicado, mas sabia que Onésimo tinha uma dívida para pagar, uma dívida social. Ele precisava retornar a Filemon, precisava voltar para consertar aquilo que havia sido quebrado quando ele fugiu
de forma ingrata e deixou o seu senhor Filemon, e nessa fuga ele não deixou de trazer consigo esta dívida muito grande. Então, entendo eu que neste diálogo o apóstolo Paulo orienta a Onésimo que ele precisa retornar. Mas, para o seu retorno, o apóstolo Paulo decide escrever uma carta e enviar esta carta pelas mãos do próprio Onésimo para ser entregue a Filemon. Aí então ele escreve a carta de Paulo ou a Filemon, ou epístola de Paulo a Filemon. Uma carta pessoal, bastante curta, com apenas um capítulo e 29 e 25 versículos, e manda então, pode escrever, ele manda essa carta por Onésimo, e Onésimo viaja para se encontrar com Filemon. Já convertido, uma nova criatura, com uma nova visão, e retorna certamente, imagino eu, que naqueles dias e dias de retorno, Onésimo pensava mil coisas para dizer, qual seria a desculpa que ele encontraria, o que diria para o seu senhor Filemon, e certamente pensando como reagiria o seu senhor Filemon ao vê-lo de volta, se entregaria para as autoridades, o que aconteceria? Imagino eu que no retorno dos dias de viagem ele pensou em tudo isso. Quem sabe até pensou na possibilidade de não voltar para Filemon, de ir para uma outra cidade, um outro centro urbano, continuar sua fuga, mas agora ele não era apenas escravo de Filemon. Ele era um servo de Jesus Cristo, transformado pelo poder do Evangelho. Então, a partir de agora, eu passo a lhes apresentar aquilo que eu suponho que tenha acontecido. O texto curto não dá minúcias, não dá detalhes, são conjecturas, especulações de pregador. Então, imagino que tenha acontecido mais ou menos assim. Finalmente, chega aquele dia, entre essas voltas que a vida dá, depois de tanto sofrimento passado por Onésimo, depois de ser escravo pelo menos a maior parte da sua vida, depois de ter sofrido as agruras de ser um escravo, mas dessas voltas maravilhosas que a vida dá, ele teve o privilégio de reencontrar o apóstolo Paulo, conhecer o Evangelho de Cristo, ser alcançado pelo Evangelho transformador, conhecer uma nova vida, aceitar Jesus como Salvador. Certamente ele estava feliz por ter uma nova vida em Cristo, porque ele era servo do Senhor, portanto liberto para adorar o Senhor, para servir ao Deus eterno, a Jesus Cristo. Em um silêncio, do lado de dentro da casa está Filemon, quando alguém bate a porta. Filemon então se levanta e vai atender aquele que bate a porta. E ao abrir, uma grande surpresa. Diante dele estava o seu escravo fugido ou fugitivo. Imagino eu que nesse momento, vamos dizer que fração de minutos, alguns segundos, ele começa a pensar: o que faço com ele? Devo exigir a sua retratação? Devo exigir que ele cumpra o que diz a lei e seja torturado por causa do que aconteceu, da sua fuga, do roubo que fez na minha casa? Devo eu entregar às autoridades aqui da cidade de Colossos? Do outro lado estava Onésimo pensando: o que ele vai fazer comigo? Será que me entregará às autoridades? Será que me permitirá que eu seja morto, porque a lei até isso permitia? E então irrompe aquele silêncio a voz de Onésimo que diz: meu senhor Filemon, antes que o senhor tome qualquer decisão, antes de qualquer iniciativa para comigo, eu sei que eu errei. Estou aqui para pagar a minha dívida, para pagar a minha conta. Mas antes da decisão que o senhor vai tomar, eu gostaria que o senhor
recebesse uma carta que eu trago comigo. E puxando então o pergaminho, entrega aquela carta para Filemon. Filemon, sem nada dizer, calado ainda estava, recebe a carta trazida por Onésimo e começa a ler. E a carta dizia assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Prossegue então Filemon lendo a carta. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no nosso Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o meu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Prossegue lendo. Pois bem, ainda até então, ele não sabia quem tinha enviado a carta, mas prossegue lendo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou Paulo, aí ele se identifica, sendo que sou Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento. Para que a sua bondade não venha a ser como por obrigação, mas algo que seja feito de livre e espontânea vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e por maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou se lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Ah, meus irmãos, queridos ouvintes, neste momento eu não tenho dúvida alguma de que Filemon já não conseguia ler direito as últimas palavras, porque os seus olhos estavam cheios de lágrimas. E do outro lado, também Onésimo estava chorando ao ver aquela cena, quando imagino eu que Filemon abre os seus braços e diz: Onésimo, vem aqui, me dê um abraço, me deixe beijar o seu rosto, lhe dá um ósculo santo, conforme diz a nossa tradição cristã, o nosso cristianismo. Eu quero lhe abraçar, quero lhe beijar. Você está voltando, não como mais meu escravo. Você agora é um irmão em Cristo Jesus. Você é igual a mim, não há diferença. E certamente houve uma alegria muito grande, um gozo muito grande. Certamente Filemon não quis cobrar nada do apóstolo Paulo, perdoou a dívida daquele homem. Foi um momento de muita alegria nessas voltas que a vida dá. Aquele que havia sofrido tanto por tanto
tempo como escravo, conheceu Jesus, o poder transformador do Evangelho, agora era uma nova criatura, agora poderia chegar diante do seu Senhor, não com sua cabeça baixa, mas de cabeça erguida, porque eram igual, eram irmão em Cristo Jesus, eram salvos pelo poder do Evangelho. E, meus amados irmãos, a conclusão da mensagem desta noite, eu queria trazer a lume o que pensava sobre isso Lutero. Lutero dizia o seguinte, que na verdade todos nós somos onésimos. E na linguagem de hoje, nós poderíamos colocar assim, hashtag todos somos onésimos. Em que sentido? No sentido de que todos nós vivíamos no mercado de escravo, vivíamos neste mundo, este mundo que jaz do maligno, este mundo que nos fez, através dos nossos pais Adão e Eva, nos afastar de Deus. Vivíamos dos nossos delitos e pecados, vivíamos como escravos do pecado, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Mas um dia encontramos Jesus, a sua graça, o seu amor, o seu Evangelho nos alcançou. Então agora nós não somos mais escravos do pecado, nós somos servos de Jesus Cristo. Como onésimos que somos, nós recebemos o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que porventura ainda está nessas voltas que a vida dá, em dúvidas, hoje à noite é uma noite oportuna de se juntar a nós, de ser mais um onésimo, seja homem, seja mulher, pois é um sentido figurado, é aceitando Jesus como Salvador, é recebendo a graça salvadora de Cristo, para que de fato, hoje à noite, ou dia, se for o caso, onde você esteja nos ouvindo, você tenha escrita uma nova história nessas voltas que a vida dá, que você aproveite hoje para aceitar Jesus como teu Salvador. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.